A paz do Senhor, meus irmãos, novamente eu aqui em vídeos para o canal Alexandre Silva. Eu queria falar com vocês agora um verso do Gênesis 3, verso 5, a parte final do texto que diz assim: sereis como Deus. Esse texto, ele me chama muita atenção, porque esse texto se trata de uma conversa da serpente com a primeira mulher. É bem verdade que o texto de que Deus fala com o homem, de que não poderia tocar. Deus havia criado o mundo, tudo que no mundo há, e trouxe o paraíso e ali plantou Adão e Eva. E Deus havia conversado com o homem, porque Deus se dirigia ao homem e disse que de todo fruto que havia no jardim ele podia comer, mas do fruto que pertencia a Deus, esse ele não podia tocar. E durante um tempo, a mulher do homem, Eva, ela tem um diálogo com a serpente. É interessante notar que a Bíblia diz que todos os dias o Senhor descia e conversava com essa família. Acredito que Deus não falava só com Adão, mas Deus falava também com a mulher. E Deus, de repente, tinha aquele diálogo com o homem, perguntando como é que tinha sido o seu dia. Mas, durante um tempo, essa família começa a dar ouvidos a uma outra pessoa, um outro ser, que aqui tem o nome de serpente. O diabo, né, como muitos interpretam, tomou essa forma da serpente e conversa com a mulher. Há uma outra expressão que depois, uma outra oportunidade, eu vou falar com vocês, mas eu quero falar dessa expressão ser como Deus. O homem, na sua formação, ele já era como Deus, porque a Bíblia vai dizer no versículo 26 do capítulo 1, que Deus, quando vai formar o homem, Deus expressa: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Se Deus está dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, subentende que Deus já fez o homem e a mulher como Deus. Então o homem e a mulher já eram como Deus. Mas, ao conversar com a serpente, foi despertada nessa família eu tenho que dizer a família, porque o homem depois, sem questionar, ele faz o que a mulher o pede, sem haver um questionamento. Talvez esse homem poderia questionar, mas olha, Deus disse que nós não podíamos tocar, e nós estamos tocando, não só tocando, estamos comendo. Mas não houve desse homem, cuja ordem era para ele, esse questionamento. Ele simplesmente cumpriu. Ele cumpriu pelo desejo que a serpente colocou no seu coração de ser como Deus. O que nós observamos com isso? O ser humano, ele tem o desejo de ser aquilo que ele já é. O ser humano, ele tem o desejo de ser aquilo que ele já é. Na verdade, a serpente, quando sugestiona para o homem, para a mulher, ser como Deus, sereis como Deus, na verdade, a serpente está tentando tomar o lugar de Deus na vida do homem. Porque o que muito se fala é que a serpente, Satanás, foi expulsa da presença de Deus por ele se rebelar contra Deus, por querer ser Deus. E por querer ser Deus, ele coloca na coroa da criação, no homem, na mulher, o mesmo desejo de ser como Deus. Muitas pessoas
na nossa vida, que você conhece, que você vê, elas têm alguma coisa, mas o desejo não é de ter somente, o desejo é de ser como quem te criou. O homem tem esse desejo. Eu acredito que o homem, quando busca a Deus, a sua busca a Deus é querer ser mais do que Deus. E foi esse, a meu ver, o pecado original que fez com que todo homem, toda mulher ficasse longe de Deus. Ser como Deus. Mas não ser como Deus, como houvera sido criado. Porque o homem e a mulher, ele já havia sido criado imagem e semelhança de Deus. E por ele ter sido criado imagem e semelhança de Deus, ele já era como Deus. Note que lá na frente, quando Deus conversa com Ezequiel, que Deus leva ele até o vale de ossos secos, e Deus começa a conversar e pergunta sobre aqueles ossos se ele poderia reviver, e o homem diz assim, tu sabes, e Deus diz, então profetiza. Deus já estava mostrando para aquele homem, Ezequiel, que ele podia fazer a mesma coisa que Deus fizera no início, quando Deus começou a criar todas as coisas, Deus profetizava, haja isso e aconteceu, haja aquilo e aconteceu. Só mesmo no homem que Deus fez, Deus formou, Deus tocou as suas mãos. Quando Deus vai fazer o homem, ele mesmo produz. Ele não só dá a palavra ele dá no final, quando ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Mas o homem, ele tem a sua intenção de ser como Deus. Na verdade, essa intenção, ela foi colocada pela serpente, porque a serpente sempre quis o lugar de Deus. Cuidado com aquilo que você está procurando ser, porque você já é. Você já é filho de Deus. Claro que por adoção, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo no seu coração, a Bíblia diz que o Espírito vem morar no seu coração e você já passa a ser como Deus. Se você quiser conhecer mais sobre como é ser como Deus, a Bíblia está aí. É só você começar a examinar a sua Bíblia, a sua palavra, e pedir a Deus que do alto lhe dê porção dobrada e que ele esclareça a sua palavra no seu coração, porque Deus vai se revelar, Deus vai manifestar na sua vida aquilo que ele quer que você entenda. E entenda que, às vezes, nos é sugerido por um terceiro, que não é o próprio Deus, ser como ele, sereis como Deus. Você já é como Deus, você já tem a imagem e semelhança de Deus, você já tem a porção do Espírito Santo. No momento que você recebe a Jesus, você já tem a porção dele dentro de você. Então não se engane com aquilo que lhe é sugerido, com aquilo que lhe é ofertado, que na verdade que não é ofertado pela presença de Deus, pela palavra de Deus. E busque a Deus em primeiro lugar, e a todas as coisas se serão acrescentadas.